passo é o professor querer. Quando ele quer, a gente encontra as barreiras, a gente encontra essas dificuldades, o professor não tem tanto tempo para correr atrás, para estudar, para pesquisar, a carga horária é complicada, mas se ele quer, ele vai atrás. Então, ele busca esse conhecimento. E para ele querer, eu acho que antes dele querer, ele precisa despertar para essa consciência da era digital que a gente está vivendo, né? Então, se eu estou dando aula para os nativos digitais, para essas crianças que já crianças e jovens que já nascem em contato com as telas digitais, como que eu vou ausentar minhas aulas disso? Como que eu vou abrir mão desses recursos? Então, uma vez que ele desperta para essa necessidade, ele querendo isso, ele consegue. Para ser um professor digital, eu acho que tem que ter muito mais a mente aberta do que, na verdade, conhecer de todas as tecnologias, sabe? Eu acho que esse é o caminho. Uma dica interessante para deixar para os professores que estão aí interessados em entrar nesse mundo digital é se comunicar com seus alunos fora desse ambiente da escola. De repente a escola não tem um laboratório, mas lança o desafio para ele. Cria um blog. Como que eu vou criar um blog? A gente consegue, tem esse passo a passo, no Educar na Cultura Digital, tem um texto em um dos tópicos, que eu não me recordo agora qual, mas explicando como a gente monta esse blog. Então, cria um blog, dá o endereço desse blog para o seu aluno, que você vai ver como ele vai acessar. Eles acham o máximo, a professora, ter blog, ter Twitter e comunicar com ela fora desse ambiente da escola. Ele vai em casa, ele vai na casa do amigo, usa a internet e mantém essa comunicação com o professor. É bem interessante. Eu acho que o professor deve sim buscar essa inesgotável fonte de saber que é o reflexo da internet hoje, de diferentes mídias. Então ele deve sim buscar, ele deve sim pesquisar, mas não se cobrar tanto. De repente, quando a gente digita um tema numa máquina de busca e sai aquele tanto de páginas, de repente é um pouco desesperador. Então, a gente procurar se informar, procurar pesquisar, mas saber moderar isso daí, porque tudo a gente não vai conseguir saber, independente se estiver falando de tecnologia ou qualquer outra área do conhecimento. Eu acho que um professor digital, ele vai ser digital numa escola analógica, até porque hoje a gente tem visto nos vários infográficos, pesquisas e etc., que a história do celular, né? Que hoje a gente não tem mais a geração Y, Z, que são chamados, e sim o geração mobile, né? Os M-Learning. Então, eles estão aí, eles têm um celular na mão e a gente, quando fala de digital, não necessariamente está levando só a internet. Então, às vezes... Todas as telas, todas as telas. O celular. E aí, às vezes, você está fazendo quadro, escrevendo um monte de coisa, o menino vai lá, clica. Né? Uma câmera de celular, a gente está falando nem de internet. E ele vai lá e clica o seu quadro. Menino, você não copiou, está aqui, professor. Então, eu acho que a ideia é muito mais a mente aberta para aprender, para entender como é que funcionam todas essas tecnologias, do que necessariamente conhecer todas.